bem-vindos a mais uma aula virtual do segundo semestre do ano letivo 2020. É sempre um prazer tê-los aqui com a gente, é um prazer saber que vocês estão assistindo às nossas aulas, que vocês estão dando retorno. E hoje eu darei continuidade a respeito de relevo. Só que alguns alunos durante a semana começaram a me fazer algumas perguntas, né? Tem aqueles alunos que assistem realmente às aulas e mandam aqui para o meu WhatsApp perguntas a respeito do capítulo. Então, o que eu achei melhor? Eu achei melhor a gente pegar todo o tema relevo de novo para entrar em características do relevo brasileiro. Até porque seria uma forma de nós revermos o conteúdo da aula da semana passada, falarmos mais um pouquinho sobre intemperismo e, posteriormente, tendo consciência e já tendo relembrado esse tema, a gente falaria então do relevo brasileiro. Então foi isso que eu fiz, tá bom? Eu espero que vocês prestem bastante atenção nesses slides. Tem aqueles alunos como a Camille, por exemplo, que está sempre gostando de anotar. Camille, anota aí, né, que outros alunos também tenham esse hábito. Gente, a Camille ela tem um caderno como se ela estivesse numa aula presencial. Eu acho isso muito interessante, porque na hora de estudar é bem mais simples, né? Porque a pessoa vai assistindo a aula, vai anotando, e eu só estou tomando ela como exemplo porque ela realmente me mostrou esse caderno e eu fiquei assim, né, muito feliz, e por isso que tantas vezes eu elogio, tá? Então eu gostaria que vocês também seguissem esse caminho de estarem anotando as aulas, né? Para não chegar na hora da prova, não ficar perdido. Embora eu acredite que muito em breve nós teremos lives e também, quiçá, retornaremos às nossas aulas presenciais, né? Se assim Deus permitir. Vamos lá? Vamos prestar atenção? Primeiramente, vamos recordar o conceito de relevo. Relevo é um tipo de saliência, é uma irregularidade que se destaca em uma superfície. Em geografia, o significado de relevo se refere ao conjunto de formas que sobressaem da crosta terrestre, e elas são produzidas sob a ação de forças internas e externas. E isso aí nós vamos chamar de agentes de relevo, ok? Então, e ainda recordando, o relevo ele tem origem endógena, que são chamados de agentes internos. Vamos nos recordar disso aí, ó. São aqueles que atuam abaixo da superfície ou que são o resultado de fenômenos internos. Nessa categoria, podemos citar, então, o tectonismo, vulcanismo e até mesmo os terremotos. De certa forma, todos esses fenômenos naturais estão articulados entre si e compõem, no geral, uma mesma cadeia de acontecimentos. Mas é importante lembrar que, apesar de sua origem ser endógena, ou seja, dentro, interno, o relevo externo ele será esculpido pelos agentes exógenos. Marcelão, eu esqueci o que são os agentes exógenos. Gente, agentes exógenos é o clima. Vamos lá, eu vou recordar. O clima, ele é responsável pelo intemperismo. Ih, professor, ficou pior ainda. Já até esqueci a respeito dessa matéria. Gente, um dos agentes intempéricos é o vento, ou também chamado aí de eólico. Eu tenho outro agente que é o pluvial, que são as chuvas. Eu tenho ainda o fluvial, que são os rios. E eu também poderia até ter o agente nival, que não é característico do Brasil, que é a neve, ok? Mais para frente também eu poderei falar sobre as ações antrópicas, que no caso é a ação do homem modificando totalmente o relevo, mas vou deixar para o final, ok? Pois bem, esses agentes irão modelar o relevo.
eles são responsáveis por esculpir o nosso relevo brasileiro. Nosso relevo brasileiro e também, né, por todos os demais relevos existentes no planeta. Mas como nós estamos falando sobre o relevo do Brasil, vamos nos ater somente a esse conhecimento. Quando eu falo sobre relevo brasileiro, eu não posso esquecer que eu tenho dobramentos antigos no relevo. E mais uma palavra que a gente tem que recordar, né? Dobramentos antigos. Galera, dobramentos antigos são os blocos imensos de rocha. São constituídos por rochas cristalinas. Lembra das rochas cristalinas? Lá quando a gente falou sobre o magma que fica no interior da Terra? Pois é, essas rochas cristalinas, elas ainda foram formadas no período pré-cambriano. E também, outra formação rochosa que eu tenho aí dentro desses dobramentos são as rochas metamórficas. No caso aí, a modificação realizada também pelo material sedimentar. Essas rochas elas foram formadas aí no período paleozoico, são resistentes, mas com o passar do tempo elas acabaram bem desgastadas, ok? Uma observação aí que eu não posso deixar de falar é que as partes internas da Terra estão bem estabilizadas, tá? No caso, nós estamos entre duas placas tectônicas, então nós estamos bem ao centro. E quando nós falamos que estamos ao centro, a gente pode dizer que estamos longe desses limites tectônicos, dessas placas tectônicas. Gente, os agentes exógenos, eles irão trabalhar o relevo na parte externa, ok? Os mares de morro configuram um tipo de domínio morfoclimático do Brasil, conforme a classificação elaborada por Aziz Absaber. Esse domínio aí, ele vai se estender por toda a faixa litorânea oriental do nosso país, desde o Nordeste até o estado de Santa Catarina. E é basicamente constituído pela Mata Atlântica e por algumas outras formações vegetais. Vamos então falar dos perfis do relevo. Inicialmente eu irei citar, e talvez um dos mais importantes, eu irei citar os do Norte e também os relevos do Nordeste. Tá? Eu acredito que em outra aula sobre relevo ou vegetação eu também estaria citando os demais. Tá? Mas vamos nos ater a esses dois? Pois bem, o relevo da região é, na sua maioria, de baixa altitude, em razão das planícies fluviais dos rios Amazonas e também do rio Araguaia. E das depressões, no caso aqui, que ocorre também lá na região norte. No extremo norte, a gente pode observar um pequeno fragmento de planalto, que a gente pode chamar de planaltos residuais norte-amazônicos. E depois, bem abaixo, uma grande depressão, que eu também chamarei de depressão marginal norte-amazônica. Gosto de explicar tudo muito bem detalhado, então só para a gente lembrar aí, classificação de depressão marginal. Por que marginal? Porque está à margem de alguma coisa. Nesse caso aí, está à margem da grande planície amazônica. E se está à margem da planície amazônica, está próximo do rio Amazonas. Do outro lado do rio, eu continuo tendo a depressão marginal, vou seguindo e indo em direção ao sul, eu terei o Planalto Sul-Amazônico. Espero que a ilustração tenha ficado bem clara aí, ok? Vamos falar agora sobre a região Nordeste. Nesse tipo de relevo, eu posso trabalhar com economia, com clima, vegetação, mas vamos focar apenas em relevo. Depois a gente fala sobre essas outras características aí. Em relação ao Nordeste, eu irei começar de leste para oeste. Já de cara, então, eu me deparo com o Oceano Atlântico. Seguindo por essa faixa, seguir então para oeste, eu encontro uma área sedimentar. Lembrando que quando as rochas se desgastam em função da ação dos agentes externos ou exógenos,
elas dão origem aos sedimentos e sempre acabam nas regiões mais baixas, né? Principalmente em região de planície aí. Um exemplo de sedimento é a areia da própria praia, que é formada a partir do desgaste das rochas litorâneas pela água do mar, que ficam ali batendo constantemente, né? Provocando então esse efeito. Outro exemplo é o pó que se forma a partir do desgaste de rochas pela ação das águas, de chuvas e dos ventos, que não é, no caso não seria esse. A seguir, seguindo essa linha aí de pensamento, eu encontrarei no relevo do Nordeste os tabuleiros litorâneos. É exatamente quando começo a me deparar com o mais famoso planalto do Nordeste, o planalto do Borborema. Antes de atingir o seu ápice, eu encontro um fenômeno conhecido como barlavento, que é o lado de onde sopra o vento. Observe então esse slide aí que estará mostrando legalzinho para vocês aí. Olha o que está acontecendo do outro lado. Irei então chamar de sotavento, que é o lado oposto ao qual sopra o vento, que eu chamei de barlavento. Gente, é justamente o Planalto do Borborema que será responsável pelo clima semiárido do lado oposto do barlavento. Continue observando então essa imagem para você poder entender. Percebam, vem a umidade da massa equatorial atlântica, ela vem jogando em direção ao Borborema. Olha aí então os ventos alísios. Bate na montanha e tudo que bate, sobe. E essa umidade então irá cair em forma de chuva nessa área do Borborema, que chamamos de área de zona da mata nordestina. E o que acontece do outro lado? Pois bem, o vento já chega sem umidade e praticamente eu terei uma escassez de chuva. Então eu terei aí um clima semiárido nordestino. Essa região, economicamente falando, é o sertão nordestino, que estarei falando disso mais para frente. Dentro da geomorfologia, eu irei chamar de depressão sertaneja. Na questão de vegetação, é onde eu encontro a famosa caatinga. Passado então essa área do Borborema e da depressão sertaneja, eu vou ter os planaltos e chapadas do rio Parnaíba. Está bem próximo do Maranhão e também do Piauí. Essa região recebe a umidade da massa equatorial continental da Amazônia. Nessa região aí, eu tenho a Mata dos Cocais, que também estarei falando quando nós estivermos estudando sobre vegetação. Retrospectiva rapidinho aqui, ok? Vamos fazer essa síntese desse relevo nordestino? Saio do Oceano Atlântico, encontro uma área de sedimentos e, dando continuidade, eu encontro os tabuleiros litorâneos, que chamarei de zona da mata. Na área mais alta do Planalto do Borborema, eu chamo de agreste, que não é tão seco como o sertão e nem tão úmido como a zona da mata. Descendo, encontro o sertão, com clima semiárido, e saio lá nas chapadas do rio Parnaíba. Gente, conforme eu disse no início, antes de eu encerrar, eu quero só falar que o ser humano também é o importante agente modificador do relevo terrestre. No caso aí, ele ajuda o relevo de acordo com seus interesses. Ele derruba morros, ele aterra planícies e por aí vai. Nas grandes cidades, a maior parte do relevo já foi totalmente modificado, tanto que nós temos aí os chamados espaços geográficos. Mas temos que nos lembrar que o homem colhe todas as consequências dos seus atos, ok? Ouvimos e lemos em jornais sobre inundações, deslizamentos de terras, e vai seguindo aí nessa linha. Essas ações serão chamadas de ações antrópicas, que acabam sempre colocando a população em risco, principalmente as populações residentes nesses locais. Locais estes que são áreas íngremes de relevo urbano, ok?
No meio rural, eu também vou ter o uso de técnicas inadequadas ao tipo de relevo e que vai tornar o solo mais suscetível, principalmente a erosões. É isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, tenham feito aquela sugestão que eu dei no início da nossa aula, que tenham anotado, que pesquisem. Se não entendeu, revejam tanto a primeira aula quanto essa segunda aula do segundo semestre. Eu acredito que ficará mais explicada do que isso. Eu acredito que é impossível, tá? A gente tem slides tanto numa aula quanto na outra e também a explicação. Eu acho que agora ficou bem claro esse tema a respeito de relevo. E eu gosto sempre de frisar, gente, porque relevo, solo, são temas que nós levaremos para o resto da vida, pelo menos no que diz respeito à geografia, tá? Na verdade, que diz respeito ao mundo, porque eu tenho certeza que muito em breve vocês estarão viajando pelo mundo, vocês estarão conhecendo vegetação, climas diferentes, relevos diferentes. Aí sim eu espero que vocês se lembrem, o professor já me ensinou a respeito disso. E é esse o objetivo, tá bom? Então vamos lá. Não deixem de fazer as suas atividades. Como eu disse, ainda não está valendo ponto. Em breve eu passarei uma atividade avaliativa. Aí sim eu falarei para vocês quando essa atividade estará valendo ponto, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!